Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Pequenas Reflexões. Caso estejam gostando do conteúdo, não esqueçam aí de compartilhar, de deixar comentários, de deixar o like aí no nosso vídeo, tá bem? E peço a todos que caso possam e caso queiram, que deixem doações ao canal através da chave Pix passando aí na tela e que continuem rezando por mim e por este apostolado para que nós possamos nos manter firmes neste propósito. Tá bem? Então aproveitem o vídeo, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o nosso segundo episódio das Pequenas Reflexões neste Santo Domingo, tá? E nada melhor do que nós fazermos uma reflexão aqui, alçados nas Sagradas Escrituras. Eu estava refletindo sobre as epístolas de Paulo, sobretudo a segunda epístola aos Coríntios, tá? No capítulo 3, versículo 18, nós temos o seguinte, nos diz São Paulo: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. E quando nós vamos analisar as Sagradas Escrituras, nós temos inúmeros, mais de 100 versículos contando com os Salmos, falando da face de Nosso Senhor. Vejam, é um símbolo importantíssimo de reflexão para a nossa fé, tá? Que se repete, como dito, em diversos versículos e reflexões das Sagradas Escrituras, e também nós temos na tradição e o Sagrado Magistério, que tanto cita isso também em inúmeros documentos oficiais e não oficiais, em livros, em literatura, tá? Nós achamos essa questão da face de Deus sempre e sempre e sempre, tá? E trazendo essa reflexão inicial, esse start com as Sagradas Escrituras, eu particularmente gosto muito dos autores espanhóis, sobretudo o trabalho magistral que eles fizeram, tá, nos séculos passados, a respeito da antropologia metafísica, da antropologia filosófica, trabalhando com o ser humano, não quimericamente, mas de maneira íntegra, tá, de maneira íntegra. E aqui eu posso citar alguns autores importantíssimos, como Francisco Elias de Terrada, Rafael Gambra, o Dr. Miguel Ailson Torres, o nosso José Pedro Galvão de Souza, tá? Julián Marias, acho que deste que eu citei, esse último, apenas este não era membro da Ordem Carlista. O pessoal da Ordem Carlista trabalhou com antropologia filosófica de uma maneira assim magistral, tá? Mais voltado ao homem como um animal político, né, racional e político, mas o Julián Marias, ele tem aquela beleza própria, né, aquele fervor apaixonado dos escritores espanhóis, do qual eu gosto muito particularmente. E no seu livro, Antropologia Metafísica, o Julián Marias ele trabalha também com essa questão do rosto, né, do rosto humano, e como isso se relaciona com a face de Deus. Vejam, onde nós podemos ver de maneira mais direta e concreta a face de nosso Senhor Jesus, a face de Deus? Na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é coroado com os espinhos, nós temos a sua face toda manchada de sangue. E o que isto simboliza para nós, seres humanos, em nossa condição decaída? Simboliza o nosso pecado, os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas inúmeras misérias. Como nós somos, assim como o rosto de Cristo foi manchado pelo sangue, que nos restaura, que nos redime, que nos traz o sentido da salvação, assim também o nosso rosto ele é manchado pelo pecado, né? pela vergonha, não é isso? Pelo orgulho, pela soberba, ou seja, pelos inúmeros vícios que nós temos dentro de nós, e nós precisamos realmente desse olhar para a face de Deus, para a face do sacrifício, certo? Então, aquele que não lembra disso, aquele que vira as costas para isso, tende à perdição, sem dúvida alguma. E o Julián Marias, ele vai Julián Marias, assim como todos esses outros que eu citei, trabalhando com antropologia,
eles vão no seguinte sentido, que no rosto humano nós temos condensado ali todos os sentidos, não é? Nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a audição e nós temos o tato. Todos os 5 sentidos externos estão condensados no rosto. Essa é uma simbologia importante porque também no rosto nós temos, no nosso cérebro internamente, os sentidos internos, não é? Que o nosso intelecto ele utiliza para conhecer as coisas tais como elas são através do processo de abstração das imagens sensíveis que ficam na imaginação. Essa é uma coisa, uma situação simbólica importante que traz para nós realmente uma questão de moral e uma questão de costumes. Vejam, após os anos 60, maio de 68, sobretudo, na Revolução Sexual de maio de 68, em conjunto com Woodstock, não é? A Tropicália aqui no Brasil e a ascensão da New Age, nós temos cada vez mais, né, a nudez do corpo sendo apresentada, né, como uma forma de libertação, como uma forma de expressão das liberdades individuais, a libertação dos dogmas, a libertação do eu em relação à Santa Igreja Católica e todos seus dogmas, a sua doutrina e a sua moral. Em conjunto com isto, né, nós temos então o corpo tomando o lugar do rosto, não é? Sujeitando o rosto, que é como nós de fato olhamos as pessoas. Você não consegue reconhecer o centro da pessoa, do que ela é, apenas pelas partes do corpo. Ou seja, as partes do corpo elas são como que nessa análise simbólica acidentais. O que você tem de substancial numa pessoa é o seu olhar, não é isso? Para conversar, nós olhamos dos olhos das pessoas. Não é? Então, não necessariamente você vai ficar olhando para o pé dela, para a mão dela, para a bunda dela, para as costas, para o busto. Você não vai ficar olhando para isso. Né? Então, assim, você olha para as pessoas nos olhos. Então, você vê ali até aquele chavão popular, né? Que os olhos refletem a alma. Né? Os olhos são espelhos da alma. E, após os anos 60, com essa revolução, isso foi se perdendo. Então nós temos, até no lado ocultista da coisa, a magia sexual, né? A magia sexualis, como que o sexo, de maneira libertina, como uma representação simbólica das energias cósmicas, né? O fluxo cósmico da divindade passando de pessoa para pessoa. Isso, inclusive, eu fiz algumas transmissões sobre a revolução sexual, falando sobre esse ocultismo da magia sexual, em detrimento da modéstia cristã, sobretudo a modéstia ao vestir, né? A modéstia cristã tem esse sentido antropológico da caridade, ou seja, das virtudes mais elevadas que os seres humanos têm e que com essas revoluções, com certeza, foi se perdendo, certo? Então quer dizer, é o desnudar do corpo em separação da alma e o prazer como centro da vida. E naturalmente que esse prazer como centro da vida, nós temos também um start concreto com isso, por exemplo, com a ascensão da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional fez com que os costumes sociais, os costumes interpessoais, de relações interpessoais, fossem assim levados a um nível de libertinagem absurdo. Absurdo, e todos nós, assim, quem nasceu nos anos 60, nos anos 70, 80, 90, como nós aqui, a maioria de nós aqui, né, cresceu nesses pressupostos, e é muito difícil você se livrar dessa espécie de vício. É muito difícil você se livrar dessa espécie de forma mental, ou seja, essa sexualidade exposta, escancarada todos os dias na nossa cara, assim, a todo momento, através da propaganda midiática, através daquilo que nós fazemos cognitivamente, que não passa pelo crivo do nosso raciocínio. Tudo isto é um atentado direto contra a face de Deus e, sobretudo, a simbologia da nossa face em relação à face de Deus. Em como nós deixamos, né, de modo geral, as virtudes mais elevadas da alma
para concentrarmos apenas no prazer, no hedonismo como centralidade da vida. E no outro nível, é muito irônico perceber como nesse século de pura comodidade, de grande facilidade tecnológica, onde nós temos assim a pornografia sendo jogada na nossa cara todos os dias e todos os modos diferentes, né? Seja o soft porn ou a pornografia propriamente dita, e as pessoas têm acesso ao que elas tanto nas revoluções de maio de 68 proclamaram, reivindicaram, por assim dizer. E, ao mesmo tempo que nós temos toda essa libertinagem, toda essa facilidade, toda essa comodidade, nós estamos no século do suicídio, no século da frustração, no século da destruição das relações pessoais e interpessoais. Nós estamos no século da depressão, no século assim das psicopatologias mais graves que estão espalhadas por toda a sociedade, com grande financiamento dos psicopatas no poder. Ou seja, as fundações globalistas, sobretudo a Fundação Rockefeller, que foi assim a grande financiadora, né, desses métodos contraceptivos aí, já sabendo, através dos estudos que foram encomendados por esses malditos intelectuais do capeta, né, para a dissolução da sociedade, para a dissolução do modo familiar, tal como nós sempre conhecemos. Então, hoje em dia, até isso trouxe algumas correntes como resposta, como reação aos pressupostos feministas nesse sentido, que é um movimento masculinista que tanto hoje faz barulho na internet, mas vê-se que na profundidade disto, nós temos um ocultismo de um lado e um ocultismo do outro lado, tá? Sobretudo eu vejo esses movimentos masculinistas aí, não digo que são todas as pessoas, mas abraçando sobretudo o perennialismo de René Guénon, Júlio Zévola, né, o paganismo de Júlio Zévola, Alexander Dugin, ou seja, que vem com aquela proposta de moralização do mundo através do Império Russo, né? E, por um outro lado, o ocultismo lawbro da New Age, o sincretismo religioso com o lado feminista, formando uma maldita dialética que, naturalmente, atenta-se contra a Igreja Católica, o sacramento do matrimônio, a família tal como é entendida por nós cristãos. Tá? Então, essa reflexão aqui que eu trago hoje sobre a face de Deus, né, é para lembrar a todos nós, sobretudo hoje, que é dia do Senhor, esse olhar humilde, esse olhar atencioso, esse olhar que é necessário para que nós possamos fazer esse processo de anamnese, como disse ontem na live do canal do YouTube, para perceber essas forças que atuam sobre nós. Muitas pessoas hoje têm esse problema com a pornografia. Muitas pessoas hoje estão viciadas em pornografia. Muito pior que alguns opioides e algumas drogas sintéticas e químicas que nós temos por aí. Muito pior. É uma perdição de relacionamentos, é uma perdição da mente, é uma perdição completa dos sentidos, uma perdição dos atos propriamente humanos e uma animalização cada vez maior. Uma animalização cada vez maior. Tá? E quantas pessoas que não estão indo à missa, que não estão frequentando os sacramentos, que não estão aí frequentando grupos cristãos, não estão com esse problema internamente. Muitos estão, muitos jovens, adultos, idosos com esse problema da maldita pornografia e não se dão conta, tá? Que essa comodidade tecnológica que mistura toda a revolução de maio de 68 com bio e nanotecnologia que nós temos na questão do transhumanismo é trazer essa perdição para as pessoas com um discurso pretextual de liberdade, de superação, de uma nova era, de um novo homem. É um movimento revolucionário, ele é profundamente destrutivo, tremendo, tá? Nesse caso, tá certo, gente? Então, eu estava fazendo essas reflexões aí à luz, né, da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Recomendo também que façam hoje essa reflexão para o dia de vocês e que isto possa servir aí, não sei, né, que cada um está passando, isso possa servir também como um estalo, um chacoalhão no melhor sentido do termo, para que comece aí
a dar uma guinada, um reviravolta e um olhar, né? É importante isso, os autores espanhóis, como citei, falam bastante sobre isso. Um olhar mais cuidadoso, a face de Deus. E por que a face? Porque a face, a única parte do corpo que fica mais desnudada de fato, porque a face ela representa em nós a face de Deus, de algum modo, onde nós temos condensado todo o que nós somos, a integridade do que nós somos. Só que se nós virarmos as costas para a integridade do que nós somos de fato, nós podemos nos perder nesse jardim das delícias da modernidade e da pós-modernidade. Tá bom, pessoal? Então, se vocês estão gostando desses vídeos, compartilhem com seus amigos, nos grupos, no Telegram e também, caso possam, caso queiram, deixem doações através do Pix do canal. As doações de vocês são muito importantes para esse trabalho, tá bem? Um abraço e fiquem com Deus.